De volta, pessoal. E para você que está nos acompanhando, eu sei que na semana passada vocês viram uma matéria super importante aqui no Sempre de Bem, falando sobre matemática, a dificuldade que muitas crianças, adolescentes e adultos têm uma resistência com a matemática, não conseguem desenvolver completamente. Nós conhecemos a história de um professor que estava ajudando nesse processo voltado a concursos. Hoje eu recebo ele no estúdio, você de casa acompanha comigo. Estou recebendo o Abel Mangabeira, que é professor. Bem-vindo. Bom dia, Abel. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Primeiramente, vamos contar um pouco para o pessoal de casa, quem eventualmente perdeu essa matéria, um pouquinho da tua história. Como que surgiu esse interesse pela matemática? Bom, o interesse pela matemática surgiu quando eu era criança, né? Eu queria muito ser militar, né? E meu sonho era ser militar e nos concursos militares a matemática é bem pesada, né? São os concursos mais difíceis do Brasil. Então eu estudei muito para concurso militar, eu venho de família pobre, né? Então eu estudei com bolsa, em cursinho. E passei em 5 concursos. E aí, sendo aprovado em 5 concursos militares, eu fiquei no exame de vista. Porque eu tenho um problema de vista que é genético e as Forças Armadas não aceitam. E nisso eu estava com uma bagagem de matemática muito boa. E passei também para a Federal de Matemática. E aí o dono do cursinho que eu estudava falou: Abel, vem começar a dar umas aulinhas aqui para mim. Eu falei: vou, né? Tava precisando de dinheiro, duro, né? Então eu fui e comecei a dar monitoria, né? Tirar dúvidas de alunos, depois eu entrei em sala de aula e aí não parei mais até hoje. Você sentia essa dificuldade nos seus colegas, principalmente na infância, com a matemática? Porque é uma matéria muito temida pela população. Sim, a matemática, eu acho que as pessoas têm um trauma dela desde criança porque talvez elas já aprendam com pessoas que têm trauma. Então isso vai repassando um para o outro. Né? Quem ensina matemática para criancinhas de 5, 6, 7 anos é o pedagogo, e normalmente o pedagogo, por ser da área de humanas, ele já não gosta tanto assim de exatas. Né? Então, acho que é um problema crônico da educação brasileira em si. Então, por isso, tanta gente tem dificuldade, medo, fobia da matemática. Existe uma distinção em ensinar matemática para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso? A forma de tornar essa aula interessante, tornar a percepção diferente, você cria aulas diferentes? Completamente. Assim, eu costumo dizer que cada aula minha, por mais que eu fale do mesmo assunto, ela é diferente. Porque a resposta do público é que comanda a minha aula. Eu não posso pensar, eu vou dar essa aula aqui, eu vou fazer isso em tanto tempo. Claro, a gente tem um planejamento. Mas eu posso fugir daquilo tranquilamente, porque depende do meu aluno. Se o meu aluno não estiver entendendo, eu vou parar tudo e vou voltar. Porque ele que é o foco da aula, ele que é o centro das atenções. Então eu não posso me prender ao que eu planejei se aquilo não está atendendo o aluno. Então eu tenho que ser flexível e me adaptar à necessidade de quem está assistindo. E você falou sobre traumas. Quem nunca teve um professor de matemática que você, professor, não estou entendendo, e ele explicou a mesma coisa 500 vezes? É uma dificuldade. Como que você faz para tornar as aulas de matemática interessantes? Bom, primeiro, bom humor eu acho que é fundamental, porque a matemática é um assunto que as pessoas acham chato, então se você entra numa sala de aula daquela maneira bem cabisbaixa, bem vou fazer só o feijão com arroz e pronto, isso não vai estimular o aluno. Né? Hoje eu não trabalho com escola, hoje eu trabalho com preparação de alunos para concursos, para vestibulares, né? Tanto cursinhos que são pagos, como o solidário, né? Que eu faço lá no Pintolândia, lá, que foi uma iniciativa do presidente Gelson, que foi quem me trouxe do Rio, inclusive. Né? Ele me trouxe para lecionar na escola legislativa e lá eu faço para pessoas que estão carentes e que não têm tanta condição financeira assim. Então lá eu trabalho com público de todas as idades e que tem todos os objetivos possíveis. Tem um aluno de 16 anos que está no ensino médio e está com dificuldade, tem um aluno de 50 anos que está estudando depois de quase 40 e quer passar num concurso, tem um aluno do vestibular. Então, trabalhar para todos esses públicos de uma vez só, você precisa ser muito flexível, você precisa perceber no olhar de cada um quem está entendendo, quem não está, como eu vou explicar para essa pessoa, para essa. Então, tem toda uma dinâmica um pouquinho diferente da escola em si.
Agora falando de concursos, nós sabemos que uma dificuldade que é criada na infância, às vezes, ela consegue ser sanada no decorrer da vida. Outras vezes a pessoa até vai indo para uma área diferente, vai para humanas, não precisa, para que eu vou precisar da matemática, para que eu vou precisar desses cálculos? E a gente vê uma dificuldade muito grande naquelas contas básicas, uma subtração, uma adição, uma multiplicação. Isso nos concursos, você vê também isso dentro de sala de aula, as pessoas não têm a dúvida no assunto do concurso, mas numa base que faltou ali. Perfeitamente. Eu costumo dizer que o aluno às vezes não sabe que não sabe fazer conta, por causa de um vilão que é a calculadora. Ele faz tudo na calculadora, principalmente hoje que a calculadora está no celular. Então você não precisa hoje, cadê a calculadora? Não, está na palma da sua mão. Então todo mundo faz conta o tempo todo com a calculadora. E aí, por falta de prática, acaba perdendo as regrinhas, acaba esquecendo como se faz uma divisão, por exemplo. Eu muitas vezes em sala de concurso, eu chego assim e falo, pessoal, façam essa divisão aqui. Eu boto uma divisão simples, né? Uma divisão simples. E as pessoas se enrolam para fazer, demoram muito tempo e muitas vezes erram, porque esqueceram o passo a passo de como fazer uma divisão corretamente em virtude da calculadora. O uso da calculadora, ele prejudica muito, muito, muito o aprendizado da matemática. Então a calculadora deveria ser deixada de lado? Com certeza. Eu falo para os meus alunos que eles estão proibidos de usar a calculadora, para jogar a calculadora no lixo, porque realmente a calculadora prejudica muito. Como o nosso cérebro é como um músculo, né? Ele precisa se exercitar. Então quando você está fazendo conta, você está mantendo ele em dia, você está mantendo ele em forma. A partir do momento que você passa a usar a calculadora, é como uma pessoa que para de andar e só usa carro para tudo. Então ela fica, digamos assim, ela desaprende, é como o corretor ortográfico do celular. Exatamente. Se o corretor faz o tempo todo as transcrições para você da palavra que você está em dúvida, daqui a pouco você não sabe escrever aquela palavra. Tanto que é o terror dos professores de redação, de português. Eles também questionam muito a utilização dessa linguagem virtual e dos meios virtuais para a gente escrever um texto, responder a alguém. Então vamos falar agora sobre concursos. 2018, reza a lenda que será um ano positivo com relação a concursos. Essa questão da matemática, quanto tempo de estudo um aluno poderia dizer, estou pelo menos um pouquinho preparado? Não dá para dizer estou bem preparado, estou pronto. Mas quanto tempo para dizer que ele tem uma preparação ok para um concurso? Olha, isso é bem relativo porque depende da base que cada um tem, né? Os meus cursos para concurso, eles costumam ter em torno de 10 aulas e uma aula por semana. Então 2 meses e meio, 3 meses é um tempo bom para pegar todo o conteúdo, mas claro que ele precisa de mais tempo para martelar aquilo, para fazer exercícios, para fazer provas anteriores. Então, varia, mas a gente pode tomar como base isso, 3 meses em raciocínio lógico, por exemplo, dá para o aluno passar por todo o conteúdo e ficar ali competitivo. Esse número também aumenta ou diminui com relação ao tempo empregado no estudo? Se a pessoa estuda meia hora, o outro estuda 3 horas por dia, isso varia também? Varia bastante, varia bastante. O planejamento de estudo, na verdade, tem pessoas que estudam mais e não passam em concurso, tem pessoas que estudam menos e passam. Além do tempo, a gente tem também o fator que é como estudar, como se planejar para estudar, né? Porque você pode estudar pouco, estudar sempre, estudar da maneira correta, e você vai ter muito mais chance daquele que estuda 10 horas por dia, mas que prioriza as matérias que têm mais facilidade, que é um erro muito comum, né? Ou que estuda sempre os mesmos conteúdos. Enfim, você estudando pouco, você consegue passar em concurso, desde que estude corretamente. Estudar com qualidade. Exatamente. E é aí que eu entro. Eu tenho palestras sobre planejamento de estudo, sobre como estudar para concurso, né? Estratégias de aprovação, técnicas de estudos. Isso é muito importante, porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Você encontrar a melhor forma para você é essencial para uma preparação de elite. Me conta então um pouco mais sobre essas palestras. Sim, eu faço palestras voltadas para universitários, voltadas para o pessoal do Enem, para concursos públicos, enfim, para qualquer pessoa que tenha o estudo como um caminho para algum objetivo na sua vida, né? E eu vou fazer algumas palestras, inclusive aqui em Roraima, vou começar pelo interior, palestras gratuitas, tá? Para quem quiser ir, não precisa se inscrever antecipadamente, não, é só comparecer, tá? Eu vou fazer algumas palestras gratuitas justamente com esse tema, estratégia de aprovação em concursos públicos. Planejamento é essencial, né? Qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, que você queira obter êxito, você precisa planejar do início ao fim.
né? Então aí que eu entro com o planejamento de estudos, com as técnicas de estudos, como identificar quais são as melhores técnicas para você. E aí eu falo um pouco de motivação, conto a minha história um pouquinho, que tem uma fase aí de superação. E aí puxo esses alunos do mundo aleatório, assim, de tipo perdido, não sabe o que fazer, para um universo focado e direcionado de estudos concentrados, buscando o objetivo dele. E nós temos também algumas imagens suas dando aula. Daqui a pouco a gente vai mostrar para o pessoal de casa. E o pessoal vai acompanhar um pouco mais. Quem perdeu a matéria vai dar aquela relembrada de como que foi essa matéria que o pessoal foi lá, acompanhou ele em sala de aula. Mas me conta para você, como se superar? Porque a matemática, ela acaba não mudando tanto. A gente vai, se você tem um assunto, tem ali os assuntos de concurso, acabam sendo assuntos que geralmente estão relacionados ou que se repetem com frequência. Para aquele aluno que está indo assistir a tua aula pela 30ª vez, como que você faz para aquela aula não ser a mesma, não ser maçante, ela continuar aprendendo a atenção deles? Sim, em primeiro lugar, a matemática ela não muda, mas a forma como é cobrada nos concursos, ela está em constante mutação. Por quê? Porque as bancas de concurso, elas vão cobrando um determinado assunto e quando aquilo fica batido, ela muda, ela deixa de cobrar e passa a cobrar algo de forma diferente. E na matemática não é só o conteúdo que é cobrado, a interpretação das questões também é muito cobrada. Então, às vezes, as questões têm um texto muito prolixo, um texto muito complicado e cobrando algo simples. Então, eu trabalho muito em cima de macetes, em cima de estratégias, em cima dessas questões. Eu falo para os meus alunos, não lê o texto, vai direto para a pergunta, depois você volta no texto. Então, eu trabalho não só a matemática, mas eu trabalho como se portar numa situação de prova. E é isso que prende o aluno. E nós temos algumas imagens suas. Nossa, essa é antiga. Muito antigas. Me conta um pouquinho sobre a tua história, me conta um pouco sobre esse início. Bom, o meu início foi bem... Nisso aí eu já estava morando em Brasília, né? Essa aula foi num curso lá de Brasília. Você se mudou para lecionar? Isso, foi proposta desse cursinho aí. Eu sou do Rio de Janeiro, eu leciono desde 2005. Comecei lecionando para cursos pré-militar. Adolescente, né? Ainda. De 17 para 18 anos, né? Comecei lecionando. E aí, nos cursinhos pré-militares, eu ganhei uma certa projeção, aí fui para os pré-vestibulares, e aí com 22 eu fui para o universo do concurso público, né? Que eu já estava formado em matemática, fui para o universo do concurso público, e aí não parei mais. Aí montei meu próprio cursinho lá no Rio, curso online, fez sucesso, e eu tive a proposta de Brasília. Em 2014 eu fui morar lá. E eu fui para Brasília em 2014, fiquei até de 2016, regressei para o Rio, e agora, em 2017, em agosto, eu tive uma proposta aqui de Roraima, e da Escola Legislativo e de um outro cursinho grande aqui, e acabei vindo para Roraima. Eu sou meio nômade, né? Eu gosto desses desafios, gosto de conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes. E quanto a essa experiência, o que você leva dessas mudanças? Do cara que saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília, está em Roraima agora, como que isso influencia no conteúdo que você leva, nessas mudanças da tua vida, o que muda dentro de sala de aula? Acho que passar a experiência de vida para as pessoas, né? Como eu tive muitas mudanças, como eu tive muitas situações diferentes na minha vida, eu consigo passar para os alunos que, às vezes, a preparação para concurso, na verdade, ela é um momento de estresse, ela é um período de estresse, ela é um período onde a pessoa tem uma forte tendência ao desequilíbrio emocional, a pensar em desistir. Então, quando você tem uma história de superação, você consegue passar para essas pessoas que aquilo é só o caminho, né? E que ela tem que enxergar o fim da jornada. Então, a pessoa consegue, estando em sala de aula e ouvindo sempre uma palavrinha de motivação, ouvindo sempre uma palavra de apoio, percebendo que você está com ele, se está de mão dada com ele, vamos até o final, aí sim o aluno é mais difícil de desistir da jornada. Gente, e como vocês viram, é claro que a gente não poderia encerrar, a gente não poderia chegar ao fim dessa entrevista sem deixar algumas dicas. Sei que você guarda para as palestras, que tem sempre aquela surpresa, um pouco daquele mistério que vocês fazem para quem vai lá, quem vai prestigiar essas aulas. Mas então a gente vai deixar algumas dicas prévias para você de casa, só que depois do intervalo comercial. Vou para um breve intervalo e volto já, não sai daí.
Tô de volta, pessoal, com dicas do professor Abel Mangabeira, que está aqui ao meu lado. Vai falar para vocês um pouquinho mais sobre quem quer se preparar para concursos, quem quer mudar de vida em 2018. Coloca o papel e a caneta pertinho de você ou anota no bloco de notas. Está almoçando, pega aquele guardanapo, mas não deixa de anotar cada uma das dicas e se preparar para os concursos que vem por aí em 2018. Abel, você que trabalha há muito tempo com isso, já tem um preparo, já fez concursos, leciona para concursos há muitos anos também. O que você considera essencial para um concurseiro? Bom, o que eu considero essencial para o concurseiro é que, primeiro, ele defina um objetivo, ele defina um foco. Tem muita gente que fala, eu vou estudar e o primeiro concurso que eu passar eu entro. Essa não é a maneira mais, vamos dizer, adequada para preparar-se para um concurso, porque tem muita gente se preparando. E aí, quando você foca, você está justamente na frente desses que pensam dessa maneira, que estão estudando para tudo, que querem abraçar o mundo, mas que, na verdade, encontram muito mais dificuldade. Então, o primeiro passo, definir um objetivo. Né? O que eu costumo dizer, que o barco que não sabe para onde vai, não chega a lugar algum, não vai alcançar terra firme nunca. Né? Se não tem uma direção, ele vai acabar andando em círculos. E é isso que acontece com quem quer estudar para tudo ao mesmo tempo. Não, escolhe um concurso e vai. Gente, e além dessa dica também, a organização é essencial. Você que está nos acompanhando, foca nisso. Tem o foco do concurso que você quer fazer, das suas metas, mas a organização também vai fazer a diferença na hora do resultado. Com toda certeza. O estudo ele tem que ser organizado, até porque todo mundo, sem exceção, todo mundo tem tendência a estudar mais aquilo que mais gosta. Né? Se você acorda desanimado, você, vou estudar tal matéria porque eu gosto mais e vai animar meu dia. Se você acorda super animado, você vai, vou estudar tal matéria que eu gosto mais para continuar animado. Então, qualquer que seja o seu estado de espírito, você tem uma tendência a estudar aquilo que mais gosta. Então, quando você tem um planejamento organizado, com horários, com separação de carga horária por disciplina, aí você não cai nesse erro que é o que todo concurseiro iniciante cai. Você tem um planejamento e você vai estudar justamente aquilo que está de acordo com o que você havia previsto. Você falou no bloco anterior e reforçou agora essa questão de estudar só o que você gosta. Toda vez vou estudar o que eu gosto. Sim. Então, qual seria o correto? Você estudar um pouquinho de cada coisa, fracionar o seu tempo, isso que seria a dica? Olha, sim, fracionar o tempo e, além disso, você priorizar aquilo que você tem mais dificuldade. É justamente o contrário. Porque quando você gosta de uma matéria, quando você está bem numa matéria, você não tem tanto a crescer nela quanto naquela que você está lá embaixo. Então, a dica é priorizar aquilo que tem mais dificuldade. Não é abandonar aquilo que você tem facilidade, mas priorizar o que tem mais dificuldade. Você dá uma carga maior para as disciplinas que você tem mais dificuldade. E estipular um horário para os seus estudos. Assim como você vai para o trabalho e religiosamente você está ali cumprindo o seu expediente, estipule um expediente para estudos. Não importa se você tem 15 minutos, tem só o seu horário de almoço, vai crescendo isso com o passar dos anos, mas separa aquele tempinho que você vai ver que vai fazer a diferença, mas com qualidade. Estude com qualidade, não importa se 5 minutos, mas os melhores 5 minutos da sua vida. A gente do Sempre de Bem torce para que em 2018 dê tudo certo na sua vida e nós estamos aqui para ajudar. Professor, para quem quer ter mais dicas, que a gente sabe que você atualiza nas redes sociais, como as pessoas entram em contato contigo? Bom, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp para os alunos, eu mando sempre materiais, textos motivacionais, às vezes o aluno está lá pensando em desistir, pensando em sair, não quero mais concurso não, e aí chega uma mensagenzinha que toca o coraçãozinho dele. Então eu faço esse trabalho, gratuitamente, óbvio, para manter os alunos ali focados nos estudos. O WhatsApp é 95DDD 98404 0902. Repetindo, 98404 0902. E aí você manda uma mensagenzinha lá, me adiciona na lista de transmissão, que eu adiciono com o maior prazer do universo. Nas outras redes sociais, Instagram é Abel Mangabeira Oficial e no Facebook, Abel Mangabeira. Então, me segue nas redes sociais que vai ter muita coisa boa para vocês, principalmente público de Roraima. Em 2018 eu vou ter muitas novidades, vocês não perdem por esperar. Professor, muito obrigado pela sua presença. Vamos reforçar, tem palestras na capital e no interior. Sim, na capital e no interior, vou puxar a colinha aqui porque eu não lembro as datas. No Alto Alegre, dia 26 de janeiro, eu vou fazer a palestra Estratégia de Aprovação para Concursos Públicos. Em Rorainópolis, dia 30 de janeiro. Em Iracema, dia 2 de fevereiro.
em Caracaraí, dia 6 de fevereiro. Todas as palestras no período da noite, todas elas na sede da Escola do Legislativo. Fique então essa dica super especial para te ajudar a mudar de vida, a ter uma vida melhor em 2018. Professor, muito obrigada. Sempre que quiser, pode voltar. Maravilha, Larissa. Um abraço, telespectadores. Bom dia. E você de casa que está nos acompanhando, viram só, gente, muitas dicas preciosas para vocês. Agora eu vou dar uma diquinha de economia